Daqui a pouco. Mas eu sempre tive isso, assim, de energia positiva, de achar que eu atraio o que eu penso, o que eu transmito pro universo, né? Essas coisas assim. E aí eu acho que sempre me trouxe muita coisa boa de volta, assim. Até brinco, né? Nossa, eu devo ter uma sorte muito grande, porque tudo que eu realmente penso e eu jogo pro universo, ele volta pra mim do jeito que eu espero que volte. Então isso eu acho que é muito importante, assim. É muito positivo. Nesse momento que você tá vivendo, nessa explosão absurda, assim, qual foi o momento que você realmente percebeu que precisava usar essa ferramenta? Eu acho, na verdade, desde antes, quando eu vi que tava no processo ainda pra entrar no programa, né? Porque aí eu já... É engraçado, a gente tem um processo grande, assim, né? De até você chegar no programa e você só descobre mesmo que vai entrar no dia que eles vão te confinar. Ninguém avisa nada pra gente, né? Foi aquela coisa mesmo sem saber o que vai acontecer. E eu falava pra minha mãe, eu vou entrar. Esse ano eu vou entrar. Porque foi a 5ª vez que eu me inscrevi. E aí... Na sequência? Não, eu me inscrevi, eu tinha 18 anos, 19, quando eu era bem novinha. Okay. Depois eu morei fora um tempo, aí voltei pro Brasil. Me inscrevi quando eu tinha 23 e 24. E aí eu me inscrevi agora com 29 anos, que foi no ano passado. Tá. Então aí nessa 5ª... Eu me inscrevi tipo assim, era pandemia, aquele negócio. Eu falei, vou tentar, mas é a última vez, sabe assim? Eu tinha 5 anos quando eu me inscrevia. E falei, vou tentar. Quando mandaram um e-mail, né, que eu tava no processo seletivo... primeira entrevista, eu falei assim pra minha mãe, esse ano é meu, eu tenho certeza que eu vou entrar. E ela falava assim, mas você nunca teve essa certeza antes? Eu falei, pois é, esse ano eu tenho certeza. Os outros anos eu não sentia essa energia, esse ano eu vou entrar, tenho certeza. E aí foi andando as coisas, eu falei, tá vendo, mãe? Vai dar certo. E assim, eu sempre fui muito assim. Quando eu recebi que eu ia pro programa, quando eu fui mesmo pro confinamento, falei, cara, eu vou entrar e eu vou tentar ganhar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Porque assim, eu falava, não, eu não vou entrar lá pra poder ser mais um e depois ser esquecida depois daqueles 15 minutos de fama, né, que as pessoas falam. Então eu sempre fui, não, eu vou fazer história. Porque eu tinha muito medo de passar despercebida. Eu até brincava com o Gil dentro da casa, a gente brincava sobre isso. Que a gente falava, não, passar despercebido aqui não é legal, ainda mais pra gente que já era fã de reality show, né? E aí, acho que eu não passei despercebida. Não passou. Não passou. Então, pô, essa tua mentalidade, essa mentalidade positiva, forte. Sim, sempre tive. Competidora. De onde que ela veio? Não veio só dos livros, né? Não, mas eu sempre fui assim, acho que foi educação mesmo. A minha mãe, ela também sempre me educou desse jeito. Minha mãe, assim, pra começar, né? Vamos desde o início aqui da história da vida aqui. Eu tô muito curioso pra saber a história da tua mãe, tá? Então, a minha mãe, ela é uma policial militar, que me criou sozinha, praticamente. E aí ela criou, não só eu, mas a minha mãe, ela cuidava da minha avó, que morava com a gente, da mãe dela. E eu tenho uma tia que tem autismo. É um grau baixo de autismo, mas ela tem autismo. Então minha mãe, ela meio que criou 3 pessoas dentro de casa, não era só eu. Então minha mãe, ela sempre foi muito guerreira, muito forte. Então eu via isso da minha mãe e ela tinha... Nossa, minha mãe passava cada perrengue e mesmo assim ela... Dá até vontade de chorar quando eu começo a falar. E mesmo assim ela... Bonito. Nossa, mas eu... É bonito. Vou segurar. E mesmo assim ela não parava, não existia. E eu falava, nossa, tipo, desde criança eu olhava pra minha mãe e falava, meu Deus, eu acho que eu tenho que ser igual ela. E quando eu via que eu tava ficando mal, minha mãe, ela nunca foi triste. Se você vê minha mãe... O pessoal que conhece minha mãe é alegre, assim, que chega a dar até raiva de tão alegre que ela é o tempo todo. E eu sempre via isso na minha mãe. Então eu queria ser igual a ela. Eu via ela uma puta mulher batalhadora que conseguia fazer tudo. Ela sofreu muito a me criar. Mas eu tive tudo. Nunca faltou nada pra mim. Então, por exemplo, quando eu tava pra me formar na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda. E eu lembro que eu ia pra fazer o último semestre. E uma professora minha, que foi até minha conselheira no TCC. E ela falava bem assim pra mim: se você puder ter oportunidade de morar fora do país, vá. Porque vai mudar o seu currículo completamente. E você já é muito boa aluna, se você for e você voltar, eu tenho certeza que você vai estar muito bem na vida profissional. Eu tinha 17 anos, e aí eu falei, 17, quando eu entrei na faculdade. Depois, isso aí quando aconteceu, eu tinha uns 19, né, quando ela falou isso. E aí ela falou assim, olha, tenta isso. Só que eu não tinha dinheiro pra morar fora, né? Isso aí pra mim era uma coisa assim, eu nunca tinha ido pra fora do Brasil. Nunca tinha saído do Brasil. E aí eu falei pra minha mãe, então, uma professora minha me falou isso. Cara, minha mãe, ela tirou leite de pedra, literalmente. E falou, não, você acha que você quer fazer isso? Que é o seu sonho? Vai te ajudar? Então vamos fazer. Ela me mandou pra fora do país, pela primeira vez quando eu fui, eu tinha 19 anos. Sim. E eu não sabia falar nada de inglês. E naquela época não tinha nenhum Google Translate, assim, pra gente poder pegar o celular e, entendeu? Não tinha essas coisas. Isso há 10 anos atrás, isso não existia. A internet ainda era no computador. Não tinha ainda os smartphones como tinha hoje. Tava começando o smartphone. Mas aqui no Brasil ainda não era uma coisa que tinha forte, assim. Internet era uma coisa que não era que hoje em dia, esse negócio, esses tantos gigas que tem aí. Então quando eu fui, não falava nada de inglês. E minha mãe, ela falou, vamos, vá. E eu assim, né, meu Deus, vai dar certo. E eu, por esse negócio ser muito positiva, eu nunca tive medo. Eu sempre me arrisquei muito. Certo. E eu fui, falei... Você é filha única? Sou filha única. Sou filha de mãe e de pai, sou filha única. Cadê teu pai? Sou filha única daquele jeito assim que tem... Minha mãe queria me mimar, mas eu também não deixava.
Tua mãe te criou sem seu pai não tava perto? Não tava. Mas assim, eles sempre estiveram juntos. Meu pai e minha mãe namoraram a vida inteira. Entendi. Eles se casaram tem 5 anos. Eu vi uma foto da tua mãe e sua. Eu acho que é você beijando a testa dela ou ela beijando a tua. Sim, uma foto que a gente tirou bem na semana que eu vi ela, linda, assim linda. que eu saí do Big Linda. Brother. Deu pra ver a relação forte que vocês têm, né? A gente tem. Sabe por que eu pergunto da tua mãe? Porque nenhuma mulher que chega igual você, falando do jeito que você fala, positivo do jeito que você fala, veio. Não trouxe isso de alguma herança, entendeu? Se você vê, e eu até brinco que eu sou uma versão polida da minha mãe, porque ela é muito mais assim do que eu, muito mais, sabe, muito mais alegre, fala muito mais. Nossa, de verdade, se algum dia você esbarrar com ela em algum lugar ou ver algum vídeo dela, sabe, que é uma coisa fora do comum, assim. Tanto que as pessoas que conheceram ela falam, gente, eu tenho que criar um canal pra ela. Eu falei, mas minha mãe nem gosta dessas coisas, ela nem gosta de aparecer. Só que ela é tão espontânea que ela prende a atenção da pessoa quando ela começa a falar. Policial. Ela é policial militar. E aí eu tive essa garra e foi dela. E foi bem isso daí, ela me educou pra sempre querer o melhor, tentar e nunca me deixar abater por nada. E eu via isso dela desde sempre. Eu via minha mãe passando vários perrengues e ela não corria atrás de ninguém pra pedir ajuda. Ela nunca foi de se fazer de vítima. Animal. Então, assim, quando eu vejo a minha mãe, nossa, eu posso estar aqui, ó, na bosta, na lama. Eu jamais vou falar pra alguém que eu tô. Não vou. Se alguém... Isso é força? Isso é orgulho? É um pouco dos dois? Eu acho que isso, na verdade, ele é uma barreira que eu crio mesmo pra não me deixar ficar fraca na frente das pessoas. Eu acho que, assim, eu não gosto que as pessoas me vejam como uma pessoa fraca. Nunca gostei. E eu acho que é por causa da educação mesmo, que a minha mãe, ela sempre teve essa força junto com ela. E aí eu tentei pegar isso pra mim. Que eu sempre admirei, então por que eu não pegar isso pra mim, sabe? Perfeito. E aí, quando eu vejo que eu tô começando a ficar mal, que eu tô querendo entrar numa depressão, alguma coisa do tipo assim, eu já seguro a onda e falo, opa, tá ficando maluca? O que é isso? Não. Vamos voltar pra aqui de novo, pezinho no chão e vamos que a vida tem muita coisa pra fazer e muita coisa pra acontecer. Mas isso é coisa da minha mãe.